Convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Nós já estamos com o nosso coração aqui aquecidos pela presença do Senhor. Louvores foram cantados e agora chegou o momento de ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. Aleluia. Juízes, capítulo de número 6, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas ou os esconderijos, que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, porque como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu, o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesitra, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, pois, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você pode se assentar, glorificando ao nome do eterno Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia. Final de ano, estamos vivendo, esse ano está até meio atípico, né, pastor? Muita atividade, a gente corre para lá, corre para cá, de vez em quando a gente fica até tonto para saber que lado que a gente vai, né? Mas Deus vai dando graça, e a gente vai sendo fortalecido pelo poder e pela mão de Jesus. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele vai tratar o livro de Juízes, ele vai cobrir um período caótico na história de Israel. E o interessante disso é que em cerca de 1380, 1050 anos antes de Cristo, sobre a liderança de Josué, porque o livro ele começa narrando o final da vida de Josué. Israel, ela conquistou e ela ocupou de forma geral a terra de Canaã. E assim, mais grandes áreas ainda pertenciam a eles, porém precisavam ser conquistadas
pelas tribos individualmente falando. Israel praticava continuamente o que era mal aos olhos do Senhor Jesus. E não havia rei ainda em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ao servirem de forma deliberada a outros deuses, deuses estranhos, o povo de Israel quebrava a aliança do Senhor. Aí o Senhor vem e vai levantando juízes na nação, a fim de promover a libertação do seu povo. O interessante disso é que esses juízes a que o Senhor escolheu e ungiu com o seu espírito, muitos deles eram líderes militares, líderes civis, pessoas que eram um pouco mais influentes para poder livrar o povo de Israel e assim vir a conquistar a Canaã, liderada por Josué, o seu antecessor. No capítulo em que nós lemos, no capítulo de número 6, vai começar com uma história totalmente terrível no livro de Juízes. E vai nos relatar que os filhos de Israel, eles fizeram mal ao que era reto aos olhos do Senhor. Então, servindo eles a outros deuses, o Senhor começou a mandar algumas coisas terríveis acontecer naquele meio. Interessante é que se nós pararmos para pensar e começar a analisar a situação, você vai ver que Israel não conseguia se prevalecer sobre a mão dos midianitas, dos amalequitas e de outros que vinham a eles a atacarem as suas terras. A palavra vai nos informar através disso que eles foram obrigados a cavar covas, foram obrigados a ir atrás de montes, cavernas e fortificações, creio eu que para se esconder deles, porque não tinham para onde sair. Enquanto Israel ia semeando, no versículo de número 3 vai nos informar isso. Israel ia semeando e os midianitas e os amalequitas também do Oriente contra eles vinham subindo. Imagina, irmãos, a cena. Você tem uma fazenda, você vai semear nessa fazenda, você vai colocar ali algumas sementes, dali a pouco você está, creio eu, que quase pela colheita ali, começa a vir o inimigo e fazer o arrastão. Eles vêm com tendas, vêm com seus cavaleiros, vêm com camelos, e é uma das primeiras falas da Bíblia aqui no Antigo Testamento, quando ele vai dizer que eles vinham com seus camelos e entravam nas terras para poder destruir tudo aquilo que vinha. E a palavra vai continuar dizendo que eles vinham, os midianitas vinham, e eles vinham como gafanhotos, a qual ninguém podia contar. O Senhor, quando permite algumas situações para nós, às vezes é tão terrível, e nós olhamos a cena como se passou aqui neste lugar. Muitas pessoas vinham ao encontro de Israel para derrotá-los, para exterminá-los, deixar eles com fome. Porque uma pessoa que fica com fome, automaticamente começa a padecer e vai à morte. Não tem outro jeito. Todos nós precisamos nos alimentar. E o sustento daquele povo ali era na semeadura, através do trigo, creio eu. E se você observar as coisas que aconteciam em relação a este povo, era tudo referente à adoração a outros deuses. Deuses. Eles não conseguiam olhar para o Senhor com olhos de coração voltado a Ele. Ora estavam na presença do Senhor, ora eles se afastavam. Ora viviam em comunhão com o Senhor, ora saíam totalmente, mas viviam muito mais tempo perdidos do que no encontro com o nosso Senhor. Quando eu olho essa passagem, eu começo a lembrar dos dias atuais. Será que está muito diferente daquela época? Será que as pessoas estão se preocupando com o dia de hoje, com o dia de agora, com o nosso presente, ou até mesmo o nosso futuro? Ou as pessoas estão simplesmente se preocupando com o seu próprio eu, com a sua comida, com o seu vestir, com o seu dormir, com o seu descansar, e se esquecem da pessoa de Jesus? Você pode observar que muitas vezes uma pessoa, quando está passando na pior crise possível, qual é o primeiro lugar que ela vai ver? Que ela vai procurar? É a igreja. É as pessoas
que olha, agora eu preciso ir atrás dos crentes, porque eles oram, eles buscam a Deus, e automaticamente Deus vai me dar a vitória. Após tudo isso acabar, a doença acabar, o mal fugir, a pessoa continua voltando para o mesmo caminho que ela tinha antes. Irmãos, é uma palavra de alerta para os nossos dias. O que são os midianitas no dia de hoje? Será que os midianitas são o nosso celular, o controle da televisão, o carro que nós temos na garagem, o emprego que nos dá um status lá em cima, o dinheiro na conta que eu tenho, os valores que podem talvez estarem lá em cima? Não é que nós não queremos isso para nós mesmos, mas nós esquecemos da presença do Senhor por qualquer coisa. Muitas vezes o homem, ele vai trocar a presença do Senhor por um prato de lentilhas. O Senhor Jesus não faria de forma nenhuma isso por nós. Tanto é que ele foi até o fim. Ontem, enquanto eu conversava com a minha esposa, a gente refletia em algumas coisas sobre a Bíblia. E conversando sobre a situação em que o mundo está atualmente, a gente começou a falar o seguinte: Jesus tem o poder para poder fazer acabar com tudo isso aqui de uma vez, e nós nem veríamos mais nada. Mas Ele não mente, Ele não falha, Ele não é homem. Ele é Senhor de todos, é sobre todos e está em todos. Aleluia. O que nós precisamos, irmãos, para poder olhar para Jesus e ver que tudo está nele, que nós dependemos dele, que não devemos desviar o nosso olhar? O que nós precisamos nos dias atuais? Será que é um louvor que todo mundo pula para animar? Será que é chegar na igreja e sempre ter, irmão, tem um pratinho de comida aqui te esperando para você vir. Se não tiver, eu não venho. Qual situação no mundo tem nos prendido, nos tirado o nosso foco? Aleluia. O povo de Israel era perseguido. Tentavam eles escapar das mãos dos midianitas, mas eles não conseguiram de forma alguma. A palavra vai nos relatar no versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, se lembraram do Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, lembre-se daqui das palavras do Senhor, ele vai dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiram, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O Senhor já soltou aqui uma palavra de repreensão. Enquanto era para o seu coração estar comigo, vocês estavam prestando atenção em outras coisas, vivendo amarrado com outros deuses. Porém o Senhor vai encontrar um homem que estava fazendo uma coisa muito diferente aqui. No versículo de número 11, Gideão, diante daquela situação, ele vai ver a necessidade, creio eu, que da sua família, e ele vai pensar diferente. Como é bom quando nós saímos daquela caixinha e começamos a viver coisas novas. O Senhor nos dá entendimento, irmãos, para fazer coisas que nem mesmo nós conseguimos entender como que nós fazemos. Mas Ele nos capacita para grandes obras que nós não entendemos, mas Ele sabe fazer, porque Ele sabe escolher o menor da casa. Assim como outro dia eu falei sobre Davi, ele era o menor da casa, e este mesmo homem diz a mesma coisa: Senhor, eu sou o menor. Mas ainda assim o Senhor olhou para ele, assim o Senhor está olhando para você, aleluia. Gideão em frente vai, e no versículo 11 vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar. Eu quero citar aqui com vocês pelo menos 2 pontos dessa parte. O primeiro ponto
ele está ainda no versículo 11, que vai dizer: estava malhando o trigo. Primeiro ponto, ele estava fazendo algo diferente no meio dos iguais. Se você começar a pensar nisso, no propósito que ele tinha, Gideão, ele precisava de alguma forma sustentar a sua família. Ele precisava sair daquela situação. Pense comigo como que deveria ser malhar o trigo. Eu não sou da área, mas eu estudei um pouco a respeito do assunto, porque a palavra ela vai levando a nós a caminhos, e você quer conhecer o que está acontecendo. Naquela época, hoje já não é mais assim. Eu visito várias indústrias, inclusive até moinhos de trigo. Você vê várias máquinas fazendo vários processos, porém você só chega na sua casa, o trigo ali prontinho. Mas ele tem várias ramificações, é usado para muita coisa. Máquinas e máquinas hoje no meio da indústria fazem todo o processo que antes era manual. Era feita de forma homem, mão, braço, perna, pé, coragem. Tem uma ferramenta que eles usavam naquela época chamada mangual. É assim mesmo? Os irmãos que conhecem? Cambal. Você batia no feijão, batia em cereais, certo? Na pesquisa que eu fiz falava mangual, certo? A ferramenta. Eu não sei se pode ter mais de um nome, depois os irmãos pesquisem aí. Aportuguesou a palavra. Aleluia. E nesta época, irmãos, eles precisavam usar essa ferramenta para macetar o trigo. Os irmãos que são mais antigos têm esse conhecimento. E não dava para se fazer isso dentro de um lagar. Precisava de um lugar aberto, com a terra batida, uma terra lisa. E neste ponto, as pessoas que faziam esse trabalho ajuntavam todo o trigo ali e batiam sobre ele, para que ele pudesse separar a parte da palha, que seria o lixo, dos grãos que sobraria ali no meio. Imagina a dificuldade desse trabalho. Muitos faziam com animais, sendo pisoteados por cima para poder tirar isso, e tinha algumas outras formas. Porém, Gideão, na sua dificuldade, ele escolheu o trabalho. Ele pegou e falou: eu não posso fazer aquilo que os outros estão fazendo. Talvez pessoas estavam fazendo o seu trabalho na eira, no lugar aberto. Porém, viam os midianitas, os amalequitas, e falavam: dá licença daqui, que isso aqui é meu. Só nada disso aqui te pertence. Perdiam todo o fruto do seu trabalho. Gideão, ele escolhe partir para um lado diferente daquilo que era comum. E ele começa a bater. Eu imagino o sofrimento dele batendo, fazendo aquilo que ninguém estava fazendo, porque de alguma forma eles precisavam se alimentar. Veja como Deus trabalha, irmão. É na hora que nós estamos fracos, Deus nos dá o direcionamento. É na hora que não tem mais saída, Ele vai abrindo portas aonde não tem porta. É na hora que nós achamos que não tem mais jeito nenhum, o Senhor fala: vai por aqui, porque esse é o caminho correto. Porque se você for por aqui, você vai encontrar um buraco ali do lado. Gideão, com a força e com a coragem, começa a malhar aquele trigo. Imagina a dificuldade, o desespero, a cena. Mas o Senhor estava com ele naquele lugar. Ainda no versículo de número 11, ele estava malhando o trigo aonde ele estava malhando o trigo? No lagar. Quem conhece o lagar aqui? Mais ou menos uns 2, 3, 4 pessoas. Lagar era um lugar usado para prensar uvas. Um lugar onde você colocava a uva e fazia o melhor vinho dela ali. Porque eles pisoteavam e automaticamente ia sendo extraído o melhor da uva. O lagar não era no lugar aberto, assim como era na eira por onde eles trabalhavam. Lagar era um lugar mais fechado, mais reservado, escondido, fora da visão dos inimigos, fora da visão dos midianitas. É nesse lugar que nós entramos, nesse segundo ponto, que é onde Gideão
encontra a provisão. E a provisão que ele vai encontrar é através do suor, através daquela coragem que ele vai ter para poder suprir aquelas necessidades que ele tinha momentânea, para poder fazer aquilo que era diferente no meio dos iguais. Irmãos, quantos de nós temos escolhido entre a eira e o lagar, a eira? Nós preferimos fazer no lugar errado, na hora que nós deveríamos escolher o lagar. Gideão, ele olha todas as probabilidades que poderia ter à frente dele, e ele vai dizer: eu estou sendo conduzido a este lugar. Imagine o sofrimento, a dor daquele homem. Porém, ele na luta dele vai encontrar vitória, porque ele persistiu em fazer algo diferente dos normais. Nós queremos tantas coisas nessa vida, não é? Buscamos tantos sonhos materiais, buscamos tantas realizações, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas por que nós não vamos em frente? Por que nós não damos um passo a mais? Por que nós não deixamos ser levados pela presença do Senhor e não colocamos a nossa confiança sobre Ele? É o medo que nos faz isso? É falta do que nós temos? Nós temos tudo ao nosso alcance. O Senhor nos instrui de várias formas, e muitas vezes nós não entendemos, ou ouvimos e fingimos que não ouvimos. Entra aqui e sai por aqui. Não falou comigo essa palavra. Veja um exemplo. O pastor da Coreia, já falecido, o pastor Pu Yang-Chu, ele deve ter falecido no ano de 2021. Ele era pastor sênior da maior igreja que existe no mundo até o dia de hoje, que fica na Coreia do Sul, Igreja do Evangelho Pleno, se não me falha a memória. Cerca de 700 mil pessoas. Ele era pastor de cerca de 700 mil pessoas na época. Não sei o número real hoje, mas depois dele já tem um outro sucessor, se não me engano é pastor Lu. E este homem, ele sempre teve uma vida comprometida com o Senhor. E teve alguns pastores que começou a ver o crescimento da igreja dele, e procurou o pastor Chu, e falou a ele: olha, nós vamos até a Coreia, para ver, entender, por que a igreja do Senhor está crescendo tanto desse jeito. E esses homens foram até a Coreia. Chegando lá, eles queriam entender o que estava acontecendo, por que essa igreja crescia tanto, por que se agregavam tantas pessoas àquele lugar. E o pastor Chu vai e leva aqueles homens, aqueles pastores a um lugar reservado, e vai dizer: ajoelhem e vamos orar aqui por um período. Aqueles homens se ajoelham junto com o pastor Chu e começaram a orar ao Senhor Jesus. Passadas mais ou menos ali cerca de 30, 40 minutos, vários pastores, vários irmãos já levantaram daquele lugar, e deitados de barriga para cima, já estavam meio cansados, meio saturados ali pela oração. O pastor Chu percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo, abriu seus olhos para enxergar e viu, e começou a perguntar para eles: por que vocês já pararam de orar? Eles falaram: nós já oramos tudo que nós tínhamos para orar. Nós não temos mais o que falar. Nós não temos mais o que expressar em oração. Nós só queríamos entender, viemos até este lugar para saber por que a sua igreja cresce tanto. E ele explicou para eles: o segredo está aqui, ó. Vocês acabaram de perder o segredo. Nós confiamos muitas vezes no nosso próprio eu, na nossa própria força, na força das nossas mãos. Porém o Senhor está indo de encontro a homens e mulheres que querem fazer a diferença no meio dos iguais. Aqueles que estão buscando de uma forma ou de outra, buscar se envolver mais com a presença do Senhor de alguma forma. Se é dentro do lagar, se é em outro lugar mais escondido, mas buscando reter a presença do Senhor de alguma forma.
A palavra do Senhor vai nos informar, ainda assim, no versículo de número 11, que o próprio Senhor assentou-se debaixo do carvalho. E no versículo 12 ele vai dizer: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Escute a voz suave do Senhor falando contigo, irmão, irmã. O Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, jovem de valor. O Senhor está vendo a sua batalha, o Senhor está vendo o seu sofrimento. E por mais difícil que esteja a situação, Ele está no controle de tudo. E você achará escape na presença dEle. Aleluia! Em um mundo tão conturbado como esse que nós vivemos, nós precisamos olhar para Jesus e ver que nós encontramos a proteção nele. Assim como em João, capítulo de número 6, versículo 37 vai dizer: tudo que o Pai dá a mim, eu jamais lançarei fora. Ele de maneira nenhuma lança fora. Se nós o encontramos, irmãos, ele nos mostra o caminho a qual nós precisamos seguir. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero que você já se coloque de pé aí. Aleluia. O grupo de louvor já pode vir se aproximando. Gideão vai dizer: ai Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? Jonas, quando tentou fugir, homens falaram a mesma coisa para ele: por que tudo isso nos sobreveio? Às vezes você pode estar passando por tanta crise, irmão, tanto problema, tanta angústia, tanto sofrimento, mas se você está procurando o lagar e está com a sua ferramenta na mão, o Senhor está mudando a sua história no dia de hoje. Tudo aquilo que você tem colocado em oração, o Senhor está conhecendo. Você está enchendo os seus celeiros, enchendo os seus celeiros. Cada vez que você dobra o seu joelho, você está enchendo os seus celeiros. E a resposta do céu já está vindo em sua direção. Porque o Senhor Jesus está falando com o seu povo: faça coisas diferentes no meio dos iguais. Não queira ser assim como os outros. Talvez muitos ali estavam já pensando: eu vou deixar a minha vida correr e vou padecer de fome. Eu vou escolher o lagar ao invés da eira. Eu vou segurar a ferramenta e vou correr atrás do meu sustento, porque o Senhor está levantando vidas neste momento para fazer coisas diferentes em lugares diferentes. Ô irmão, este é um culto de missão, não é um culto qualquer. Deus ainda quer levantar pessoas, seja novos, velhos, meia idade, o que for. Enquanto você está vivo, o Senhor pode te usar. Não diga: eu sou velho demais. Aleluia. Que possamos nos apegar àquilo que o Senhor quer trazer a nós. Que Ele complete aquilo que eu não consegui completar através da palavra. E fale ao seu coração, de maneira pela qual você possa viver o sobrenatural do Senhor e conhecer que Ele tem poder para mudar a sua história até no meio do lagar. Até onde não há esperança, até onde você trabalha além do normal, Ele vai multiplicar no seu lar, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua despensa, e você verá a glória do Senhor Jesus. Porém, se coloque primeiro na presença do Senhor. Não espere primeiro Ele fazer. Faça como Gideão fez. Se coloque na posição. Seja uma pessoa de valor. Busque fazer o diferente. Eu vou repetir isso mais uma vez. Faça a diferença no meio dos iguais. O ano está quase terminando. O que nós assumiremos para o ano de 2026? Não fala que você vai abandonar. Não fala que você vai deixar de fazer. Fala: Senhor, eu vou fazer a sua obra aumentar. Eu vou cooperar mais. Eu vou buscar ser melhor. Eu vou buscar ser mais ativo. Eu vou buscar levar a sua palavra a alguém a quem eu nunca levei. E o Senhor vai te usar pelo poder do nome dEle. Aleluia. Vamos exaltar ao Senhor.